Presidente, hoje eu gostaria de começar minha fala aqui, vou falar por aqui mesmo. Gostaria que constasse em ata um ofício que fosse encaminhado ao Clube do Vovô. Nesse sábado foi realizado o almoço do Dia das Mães da terceira idade. É muito lindo de se ver isso. Quem esteve presente ali, como o Alan esteve presente, o prefeito, a primeira-dama, assistência social. É bonito de se ver a organização delas, né? E esse almoço foi realizado por conta própria delas mesmo, deles. E eu gostaria que fosse encaminhado esse ofício para a presidente Dona Lázara, a secretária Dona Dalva Farina e a tesoureira Dona Neuza Costa. Gostaria que o Alan Bastelli assinasse comigo esse ofício, parabenizando elas pela organização do almoço. Inclusive foi em comemoração ao Dia das Mães, que foi ontem, o almoço foi sábado. Aproveitando, quero parabenizar todas as mães, em especial a minha mãe, a minha esposa e a todas as mães aqui hoje presentes. Presidente, o ano passado, dia 21 de agosto, eu entrei com um ofício, inclusive várias reuniões eu estive com o secretário de obras, Frederico, e uma das coisas que eu levei até a ele foi o problema de iluminação ali da rua Santa Isabel. Eu não sei se os demais vereadores têm costume de passar ali na rua Santa Isabel, nas proximidades ali do número 990. E ali nós temos um problema sério de iluminação. Não tem iluminação pública no trecho entre o número 900 e 1000. Entre 900 até o número 1000 não tem iluminação, é uma escuridão. Inclusive essa munícipe, ela relata que ela teve que desembolsar um custo muito alto investindo em câmera de monitoramento, porque o risco é muito grande para quem chega em casa depois das 21 horas, depois das 22 horas. Então ali precisa com que seja instalado, eu estive no local, né, não só uma vez, várias vezes eu estive lá presente à noite, e os munícipes ali relatam o descontentamento deles porque eles pagam taxa de iluminação sobre isso, sem ter iluminação. Ou seja, é cobrado taxa de iluminação sem ter. Então eu gostaria que fosse encaminhado um ofício para o nosso prefeito, que se isso compete, embora eu tenha uma resposta, mas eu quero que isso seja oficializado, essa resposta. Se isso compete ao município resolver ou à Electro. Porque se for a Electro, que ele tome as medidas juntamente com o departamento de obras, que seja instalado um poste ali. Porque é inadmissível ver ali os munícipes sem iluminação nenhuma pública. É uma escuridão. E o nosso celular, ele toca diariamente recebendo as cobranças. Nós, vereadores que fazemos um trabalho de bairro, nós somos cobrados diariamente. E agora, em agosto, vai fazer um ano. Então, assim, que seja encaminhado esse ofício, que se for a Electro, que o prefeito, juntamente com o departamento de obras, cobre da Electro para que seja instalado esse poste ali, para que tenha-se iluminação pública. Isso é o mínimo que a população tem que ter. Eu sempre falo que cidade bonita é cidade iluminada. Então, fica aí o meu descontentamento juntamente com esses munícipes. Outra coisa também que a gente está tendo dificuldade, hoje mesmo eu estive ali fazendo uma visita na rua Itirapina, com a avenida Piracicaba. Muitos munícipes eles acham que compete a Latina ambiental podar as árvores que estão entre os fios, os galhos, né? E nós sabemos que a Latina ela poda as árvores que não estão com os galhos entre os fios. Isso também compete à Electro. E muitos ofícios, indicações a gente tem feito e nós não está sendo atendido. Eu não sei os demais vereadores. Mas quando é ofício que nós encaminhamos ao Departamento do Meio Ambiente, que compete à Electro executar o trabalho, o serviço, nós não estamos sendo atendidos. E ali eu fui
praticamente massacrado por esse munícipe. Já faz um ano também que eu encaminhei esse ofício. Entendeu? A gente é massacrado por quê? Porque parece que a gente não estamos com boa vontade de querer resolver o problema. E nós temos boa vontade. Porque se nós não tivéssemos boa vontade, nem para a rua a gente iria. Então, se a gente vai para a rua, é para poder lidar de frente com o problema e com a situação. Então, eu gostaria que fosse encaminhado outro ofício para que a nossa secretária do Meio Ambiente responda a nós o que está acontecendo com relação às demandas que a Electro tem para executar do serviço para o nosso município. Porque as árvores não estão sendo podadas. Então, o que acontece? Ali ficam crianças debaixo da árvore, ficam idosos. Então, de repente, vai que um fio daquele estoura. Está quase rompendo esses fios. Então, tudo que se trata a colocar em risco a população, tudo que se trata a colocar em risco a criança, idosos, jovens, seja quem for, qualquer idade que seja vida, isso tem que ser solucionado o quanto antes. Então, que a Secretaria do Meio Ambiente possa estar me respondendo e aos demais vereadores sobre a questão do serviço da Electro que presta ao nosso município. Vereador, conceda uma parte, por favor? Sim, claro. Quero parabenizar pela sua fala, questão da iluminação pública. Eu vou falar para o vereador como é que funciona isso. Logicamente que o prefeito vai responder por escrito para o senhor. Essa questão que está faltando o braço de iluminação pública não é exclusivo dessa rua Santa Isabel. Temos vários pontos na cidade faltando iluminação pública. E de quem é a culpa disso aí? Prefeitos anteriores que passaram, receberam o loteamento na época e não detectaram que estava faltando iluminação nesses pontos. Agora, como é que funciona? O custo vai ficar para o município. O município tem que fazer um projeto, a Electro aprovar e a prefeitura tem que desembolsar. Só assim que vai resolver. Agora, Santa Gertrudes está cobrando, né, a taxa de iluminação pública, coisa que várias cidades da região não cobram. Então, isso aí não pode acontecer, né, vereador? Se estamos cobrando taxa de iluminação pública, exatamente, tem que ter iluminação pública. A moradora em questão que o vereador está falando, ela está contribuindo. Todo mês vem lá na conta dela, lá cobrando taxa de iluminação pública. E não tem iluminação pública na frente da casa dela. Então, isso é vergonhoso. E eu falo, vai acabar nos cofres da prefeitura. E os cofres da prefeitura nada mais é que o nosso bolso, né, no bolso da população, que é os impostos que todo mundo paga. Exatamente. E sobre essas árvores, eu também estou com um problema desse tipo. Uma árvore, o morador reclamou ano passado, ele mora lá no Jequitibá 3, e também é um abacateiro. A fiação está toda no meio do abacateiro. Fizemos um ofício para a Electro via Câmara. Fiz o ofício para a Secretaria de Meio Ambiente, a qual notificou a Electro, só que não resolve. A Electro não faz e a gente fica com a mão amarrada. Muito obrigado pelo espaço. Imagina. E quando o problema é ainda o braço, né, do poste ali, tudo bem, mas nessa situação da rua Santa Isabel, a gente vê que não tem nem local para poder colocar o braço. Então tem que ser instalado realmente um poste ali já completo com o braço. Então realmente compete, pelo que eu vejo, a Electro mesmo. Então, espero que esse ofício a gente tenha resultado, porque realmente a munícipe ela está a ponto de ir até a Ministério Público. Senhor presidente, outro detalhe que eu gostaria de estar falando aqui, né, em tribuna, é sobre a nossa saúde. A nossa saúde, não generalizando, nós vemos que nós temos muitos profissionais competentes. A nossa secretária, a diretora administrativa, realmente é de tirar o chapéu pela equipe que nós temos. Mas, infelizmente, às vezes a parte administrativa ela acaba pagando por conta de alguns profissionais, não generalizando. Temos muitos profissionais competentes, como médico, enfermeiros, atendente, mas o meu celular nunca recebeu tanta mensagem de descontentamento com o atendimento do nosso PS como recebeu nesses últimos 15 dias. Eu fico triste com isso e, ao mesmo tempo, eu fico, como que eu posso dizer, a palavra correta é zangado, vamos dizer, né, com a situação. Porque, assim,
Todos nós, quando assumimos um cargo, nós somos pagos para isso. Então, quando o profissional ele presta um concurso, quando o profissional ele decide ser médico, quando um profissional ele decide ser enfermeiro, um atendente, seja qual for que seja a profissão, se ele se pôs a exercer aquele cargo é porque ele gosta, é porque ele precisa daquele trabalho. Assim como cada um de nós decidimos ser vereador, outros empresário, outro corta cabelo, outro é marceneiro, outro é dono de imobiliária, e aí vai por diante. Então, assim, o que a população tem clamado? Não é pela estrutura que nós temos na nossa saúde. Nós temos uma estrutura muito boa. Nós temos estrutura que muitas cidades de porte maior não têm. Mas, às vezes, por conta de uma falta de um feedback, de uma informação ali de um atendente, de um enfermeiro, de um chefe, seja o que for, às vezes essa informação que deixa de chegar. Me permite, presidente, concluir? Já. Por gentileza. Tudo bem, mas vamos concluir só isso. Uma parte aí, então acabou estendendo um pouquinho e atrapalhou aqui a minha fala. E o que acontece? Por conta de alguma falha ali humana, né, uma falta de feedback, como eu estou falando, às vezes o munícipe ele sai de lá descontente com o atendimento, descontente pelas vezes a forma que o médico atendeu, a atendente. Então, assim, anos atrás, né, meses atrás, não vou me recordar o tempo que a gente ouviu isso. Foi-se dito que os nossos profissionais da saúde, o senhor talvez, se quiser confirmar, fique à vontade, que os nossos profissionais da saúde iriam receber um treinamento de atendimento, como abordar o paciente que chega ali. Então, assim, toda aquela coisa. Então, assim, eu não sei dizer se esse treinamento foi passado ou não. Então, eu gostaria que chegasse até o prefeito essa informação para que ele respondesse a este vereador se ele tem planejamento de passar esse treinamento para esses profissionais. Sim? Isso foi no governo anterior. Foi do governo anterior? Foi logo que foi instalado esse grupo de saúde, foi solicitado um treinamento em controle de qualidade. Exato. Iria ser ministrado, já tinha a pessoa certa, tudo certinho, mas não houve andamento. Não houve andamento. Por conta do governo não ter interesse nisso daí. E é uma ideia muito boa, então eu gostaria que fosse encaminhado esse ofício relatando, né, ao nosso executivo, para que se tem interesse ou não. Então, assim, nós sabemos que nós temos uma boa parte de profissionais ali competentes, que amam o seu trabalho, exerce realmente a função, porque, assim, é de tirar o chapéu aos profissionais que realmente vestem a camisa, que amam o seu trabalho e trata as pessoas como devem ser tratados. Então, eu gostaria que fosse encaminhado esse ofício para que o prefeito pudesse responder a essa casa aqui.